Bom dia a todos. Hoje nós teremos a quarta aula da coleção Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos. E o livro sobre o qual nós vamos conversar se chama Trabalhos de Pesquisa, Diário de Leitura para Revisão Bibliográfica. Eu vou explicar um pouquinho sobre o título dessa obra. Se você observar, a primeira parte do título se refere ao que você faz como estudante, enquanto estudante. Você realiza pesquisa, estudos, trabalhos. A segunda parte do título é a metodologia que você vai utilizar para realizar suas pesquisas. Ou seja, o diário de leitura ele vai auxiliar a fazer uma leitura mais adequada para a revisão bibliográfica de sua pesquisa. Então, o diário é um gênero que vai auxiliar o pesquisador e o aluno a aprimorar as leituras que ele já faz ou que ele vai fazer para a escola e para os seus trabalhos. Para falar sobre esse gênero, eu dividi o nosso encontro hoje em 8 etapas. Primeiramente, nós vamos falar o que é esse gênero diário de leitura. Em seguida, eu vou dar um exemplo de um diário de leitura para vocês. Depois, eu vou falar um pouco o que nós devemos registrar no diário de leitura ao escrevermos esse gênero. Em seguida, eu vou falar sobre as reações e as reflexões possíveis em relação à escrita desse gênero. Em quinto lugar, por que escrever diário de leitura, afinal? Em sexto, uma ficha para orientar o aluno a escrever o gênero. Em sétimo lugar, algumas dicas do que não fazer e do que fazer ao se trabalhar esse gênero em sala de aula. E, por fim, algumas práticas de professores em relação ao uso desse gênero em sala de aula. Então, vamos começar falando o que é, afinal, o diário de leitura. O diário de leitura é um texto que vai sendo produzido à medida que o leitor vai lendo um outro texto. Geralmente ele é escrito em primeira pessoa e ele vai tendo uma conversa com o autor do texto lido. Por ser um diário, ele tem uma linguagem bastante informal e o leitor ele pode se posicionar em relação à leitura sendo feita da maneira mais livre possível. É como se ele estivesse conversando com um amigo. O que a gente faz quando a gente conversa com um amigo? Nós concordamos com o que é dito, nós discordamos, nós reagimos emocionalmente àquilo que é dito, a gente pede exemplos, a gente faz relações com a nossa vida, a gente avalia o que está sendo dito. Então, na escrita do diário, esses mesmos atos de linguagem eles vão ocorrer em relação ao conteúdo sendo lido. Quando se escreve um diário, se espera que a pessoa, então, manifeste compreensão sobre o que está sendo lido, ou incompreensão, faça pequenas sínteses para entender, peça esclarecimentos ao autor sobre o conteúdo lido, peça para que ele justifique ou exemplifique o que está sendo dito. O autor do diário ele vai concordar, vai discordar, vai apresentar argumentos a favor do que está sendo dito, ou vai refutar, vai reagir emocionalmente, vai avaliar, vai relacionar com a vida dele aquele conteúdo sendo lido. Enfim, todos esses atos eles vão ocorrer durante a escrita de um diário de leitura. Para poder exemplificar melhor, eu vou trazer aqui o diário escrito em 2015 por uma aluna licencianda em letras aqui da Unesp de São José do Rio Preto. Ela era uma aluna da disciplina Normas Gramaticais da Língua Portuguesa, que é uma disciplina que faz parte do currículo da grade de letras, e ela escreve um diário sobre o texto, mas o que é mesmo gramática? Então, eu vou ler para vocês a primeira página do diário dela e nós vamos juntos conversar sobre os atos de linguagem que ela realiza quando ela vai escrever esse diário. Então, ela escreve: São José do Rio Preto, 2015, dia 1, leitura da apresentação. Diário.
Antes de começar a relatar aqui como foi a leitura do texto, gostaria de relatar a primeira impressão. Acho que passei o dia inteiro pensando no título, mas o que é mesmo gramática? E, sinceramente, não cheguei a uma conclusão. A faculdade tem desconstruído conceitos que o ensino fundamental e médio levaram anos para construir na minha cabeça. Afinal, sempre me foi ensinado que existe uma gramática normativa e tudo que foge dela é errado. Partindo desse princípio, fiquei pensando se existe um brasileiro que fale certo então, pois sempre fugimos nem que seja um pouco da gramática normativa. E se tudo que não condiz com ela é um erro, nossa língua seria um erro também. Complicado. Então, vejamos o que a aluna faz aqui nessa leitura. Ela faz primeiro uma menção ao ato da leitura, a primeira impressão dela quando ela lê o texto, né? Ela faz uma menção ao título, ela reage a esse título, ela diz que fica o dia inteiro pensando sobre, tentando responder a pergunta feita no título. Ela faz menção à experiência escolar dela e à tensão existente entre essa experiência na escola e a experiência da faculdade. Tudo isso ela registra no diário e é interessante como ela continua. Vamos ver. Agora vamos ao que interessa, a leitura. Comecei a leitura hoje e assumo que a apresentação do livro já me agradou. É interessante aqui porque ela mostra no diário algo que é muito importante, que é, ao escrever um diário de leitura, você não está escrevendo um diário íntimo, você deve sempre fazer referência à leitura. Então, quando ela começa a fazer uma comparação com a experiência de vida dela na escola, em seguida ela fala, mas voltamos então para o que interessa, a leitura. Então, é sim necessário a gente fazer essas relações com as experiências de vida, mas sem perder de vista que a gente sempre deve retornar ao texto, porque é um diário de leitura, não é um diário íntimo em que de repente você começa a divagar sobre a sua vida e esquece o objeto de leitura. Então, ela retorna aqui para o texto e ela continua. A primeira coisa na qual eu reparei é que a apresentação foi escrita pelo Círio Pocente e eu amo as colunas dele. A segunda coisa que me chamou a atenção foi que o Círio fala que percebeu que estava diante de um livro que apresentaria o melhor e o pior do ensino de gramática nas escolas. Então, veja, aqui a aluna faz menção ao autor da apresentação do Círio, e ela lembra, que já conhecia esse autor de outras leituras que ela fez. Ela reage emocionalmente a isso, porque ela gosta de saber que o organizador do texto do Carlos Franck é o Círio Pocente, Nesse texto aqui, a gente também observa no diário dela que ela marca os dias de leitura. Dia 1, ela usa um vocativo para falar com o próprio diário. Nem sempre isso acontece, mas no caso dela, ela fez essa opção. Então, percebemos aqui que a autora faz menção ao título e traz reflexões sobre isso, ao autor da apresentação, a sua experiência de vida como aluna da escola e da faculdade. Então, há várias reações que nós podemos registrar no diário de leitura. E no quarto livro da coleção, cada sessão vai trabalhar uma reação diferente. Eu fiz aqui alguma seleção que eu vou mostrar para vocês, o que a gente registra, afinal de contas, no diário de leitura. Então, a gente pode registrar o primeiro contato com o livro. Assim como essa aluna, ela tem a impressão lendo o título, você pode reagir à capa, à quarta capa, à orelha do livro, se o livro tiver orelha, o que está escrito nisso tudo, Isso faz parte do processo de leitura. Esses elementos, eles vão provocar reações em nós enquanto leitores, e é importante que isso seja explorado. Um outro elemento para nós reagirmos quando escrevemos o diário de leitura é a bibliografia. A bibliografia, ela pode ser lida logo no início, porque faz parte do processo de leitura nós percebermos a linha teórica daquilo que vai ser escrito, consultar que obras estão sendo utilizadas, são obras mais recentes, são autores fundadores,
Isso nos ajuda, enquanto leitores, a nos situarmos em relação àquilo que vamos encontrar com a leitura do texto. Eu escuto muitos alunos dizerem o seguinte: professor, eu li a bibliografia, mas eu não conheço ninguém. Veja, tudo vai depender do momento da sua leitura, né? O aluno de primeiro ano de letras, por exemplo, ele tem muito menos contato, porque a trajetória acadêmica dele é menor, né? Diferente de um aluno de quarto ano, ou um aluno de primeiro ano de mestrado em relação a um aluno de quarto ano de doutorado. Então, as experiências acadêmicas, elas são diferentes. E faz parte você ir construir esse repertório de leitura ao longo do seu processo escolar. Isso pode ser registrado no diário de leitura também. Outra coisa muito importante para nós registrarmos no diário de leitura e orientarmos nossos alunos a fazer isso, são as dificuldades encontradas e como resolvemos essas dificuldades. Então, é importante que, conforme você vai lendo o texto, você vai registrando se teve dificuldade em relação à linguagem utilizada, em relação ao conteúdo sendo dito e o que você fez enquanto leitor para solucionar esses problemas. Você foi ao dicionário? Você fez relação a outros textos que você leu sobre o assunto? Você perguntou a alguém? Então, registrar essas dificuldades é muito importante para depois, no momento de compartilhar as diferentes leituras, elas possam ser colocadas, né, para os colegas e para o professor. Outros elementos importantes para colocar no diário de leitura são as reações e as nossas emoções. É importante que a gente reaja ao que está sendo dito. Nós gostamos do que lemos? Sim, não e por quê? Né? Sempre justificando. Nós concordamos com o que está sendo dito? Sim, não, por quê? E também compartilhar isso no momento da leitura coletiva dos demais diários, né, em sala de aula, justamente para ver se a gente mantém a nossa ideia ou se na conversa com os colegas a gente pode mudar de ideia, da ideia inicial que a gente teve ao escrever o diário. Outra coisa que a gente pode registrar no diário de leitura são as relações que nós fazemos em relação a outros objetos culturais. Então, ao lermos aquele texto, a gente lembra de algum filme que a gente assistiu, de alguma série que a gente viu, de algum outro texto que a gente leu, de algum programa de televisão. Então, fazer essas relações é muito importante no processo de leitura também. Outro tópico que eu acho importante falar sobre o diário de leitura são as diferentes reações e reflexões que nós temos em relação aos diferentes gêneros. Então, o livro também vai trazer essa reflexão, né, que se eu estou lendo um conto, eu vou reagir ao tom da narração, eu posso reagir, né, ao tom da narração, às diferentes personagens, a relação que existe entre essas personagens, se eu fico curiosa, entediada ao ler esse conto, né, que é diferente, por exemplo, das reações que eu tenho quando eu leio um artigo de opinião ou um editorial de jornal. Né? Aí eu vou observar os argumentos, se eu concordo, se eu discordo, porque sempre justificando. Quando eu leio, por exemplo, uma notícia de jornal ou uma mensagem que eu recebo pelo WhatsApp, né, que reação que eu tenho? Eu posso reagir em relação às fontes dessa informação. São fontes explícitas? São fontes confiáveis? Tudo isso vai me construir enquanto um leitor desse texto, né, dos diferentes gêneros. Mas, afinal de contas, por que escrever diários de leitura? Primeiramente, porque o diário de leitura ele pode ser um poderoso instrumento no desenvolvimento das capacidades leitoras dos alunos. Né? Com o tempo, esse processo que vai ocorrer através da escrita do diário, ele vai ser internalizado pelo aluno. E a escrita do diário não vai mais ser necessária, porque o aluno já vai automatizar esse processo de leitura quando ele for ler um texto, seja ele qual for o texto, né?
Com o tempo, você retira esse suporte, você passa a fazer esse processo sozinho, né? Por exemplo, quando a gente nada, a gente começa usando uma prancha. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, você começa usando as rodinhas. Então, existem esses instrumentos que nos dão suporte quando a gente está começando a desenvolver uma determinada habilidade, e com o tempo esses suportes são retirados, porque a gente já adquiriu aquilo, já consegue fazer sozinho. Com o diário de leitura é a mesma coisa. O aluno ele vai passar a fazer aquele processo de reflexão, de conversa, de questionamento, de concordância, discordância, de colocar suas emoções em qualquer texto, sem precisar escrever o diário, né? Então, o primeiro motivo de nós utilizarmos o diário de leitura é para desenvolver as capacidades de leitura dos alunos. O segundo é que o diário ele vai ajudar a construir novos papéis para o professor e para o aluno nas aulas de leitura. Porque o professor não vai ser mais aquele que é o conhecedor, o detentor da verdade, da leitura verdadeira daquele texto, né? Ele é mais um leitor. O aluno também é um leitor e ele vai reagir de modos diferentes do que a leitura do professor. Eu não posso deixar de falar aqui uma questão importante que eu escuto muito, que é a seguinte: mas então toda leitura é válida, né? Vale qualquer interpretação do texto? A gente não pode esquecer que existe uma materialidade linguística no texto que nós estamos lendo. Então, ler um texto é ter todas essas reações, mas sem perder de vista o que está escrito, as escolhas linguísticas que o autor daquele texto fez, a organização dos conteúdos temáticos que o autor daquele texto escolheu fazer, né? Tudo isso foi pensado pelo autor do texto, ao escrever seu texto, para provocar um determinado efeito no leitor. Mas isso por si só não garante que o leitor tenha aquele efeito de sentido pretendido pelo autor. Então, é importante a gente não perder de vista como que esse texto ele é construído linguisticamente, e é para isso que nós, professores, somos um grande mediador na leitura do texto para o aluno, né? Mas ele pode ter leituras diferentes das leituras que nós tivemos, né? E é por isso que é importante, na hora de todos compartilharmos as nossas leituras, lendo diferentes trechos do diário, que a gente volte, se houver uma diferença de interpretação, que a gente volte ao texto, leia novamente e verifique então como foram as escolhas linguísticas para validar ou não essa leitura que cada um pode ter tido de modo diferente, por exemplo, né? Então, lembrando aqui que o primeiro item que eu estou chamando a atenção, que é importante trabalhar o diário de leitura, é o desenvolvimento das capacidades de leitura. O segundo é para a gente construir esses novos papéis, né, de que o professor ele é um leitor, mas o aluno também é um leitor do texto. O terceiro é que o diário de leitura ele ajuda na construção de outros gêneros na escola, por exemplo, da resenha. Qual é uma capacidade extremamente necessária na escrita da resenha? É a crítica em relação ao texto, é você se posicionar frente ao que você está lendo, né? E isso é muito difícil, os alunos têm muita dificuldade de se posicionar. Então, o diário de leitura ele auxilia nisso. Não é à toa que nós trouxemos o diário pela primeira vez na coleção, no segundo volume, o volume de resenha. Tem uma seção nesse volume só falando do diário de leitura como uma ferramenta para desenvolver uma leitura crítica. Então, é nessa seção que vocês vão encontrar uma ficha de orientação para auxiliar o aluno a escrever esse gênero, né, que muitas vezes não é conhecido por ele. E os alunos também costumam falar muito, mas professora, quem sou eu para escrever uma resenha sobre o fulano de tal, né? Que geralmente eles leem pessoas de referência naquele tema. Eu sempre digo que a gente é um leitor, né? A gente reage ao que está lendo, de acordo com o momento de vida que a gente tem. E que isso não pode ser desprezado, porque lá na frente, muitos alunos que estão no doutorado e que têm dificuldade em ter sua própria voz,
É lógico que eles têm dificuldade, porque muitas vezes isso foi podado ao longo de todo o processo escolar deles, né? Então isso precisa ser trabalhado, co-construído coletivamente entre professor e aluno, né? Ele sim sente, ele sente dificuldades, ele vai dizer por quê, né? A linguagem utilizada foi muito difícil, de repente o texto não foi pensado para esse público-alvo, foi pensado para outro público-alvo. Então, esse é o terceiro motivo do diário que eu saliento aqui, da importância do diário de leitura. Ele ajuda na escrita de outros gêneros. Em seguida, eu mostro aqui a ficha de orientação que se encontra no volume da resenha, que é uma ficha que vai ajudar o aluno a escrever esse gênero, né? Isso é muito importante porque muitas vezes o aluno acaba escrevendo um diário íntimo, um resumo, um fichamento, porque ele não entende exatamente o que é para fazer. Então, o uso dessa ficha auxilia e a leitura de diários também auxiliam a ele perceber o que é para escrever no diário de leitura. Eu gostaria de dar aqui agora umas dicas finais sobre o que não fazer quando você for trabalhar o diário de leitura na escola e o que fazer. Então, 3 dicas do que não se deve fazer. A primeira delas é não dê nota no diário de leitura. Veja, se o diário de leitura, se a orientação é que ele escreva livremente, que haja uma conversa com o leitor, pergunte, faça questionamentos, aponte as dificuldades, como que a gente vai avaliar se se as reações deles foram reações nota 7, 8, 9 ou 10? Né? Esse não é o objetivo do diário de leitura. Então, a dica que eu sempre dou é, se você precisa pontuar a entrega do diário, então pontue, né? Por exemplo, você dá um ponto, o meio ponto, se o aluno entregou o diário ou não entregou o diário, mas não a qualidade do diário, porque ele vai escrever o diário de acordo com o momento de vida dele. Então, não dê nota para diário de leitura, isso é muito importante. A segunda dica que eu dou do que não fazer não peça demasiadamente a escrita de diários de leitura, porque é um processo trabalhoso escrever um diário de leitura. Veja, a cada parágrafo que você lê, se você quiser reagir, você vai reagir. Então, é um longo processo, né? E escrever isso toda semana ou todo mês é bastante cansativo e vai começar a ficar chato. Então, todo aquele processo tão libertador que esse instrumento possibilita, ele vai virar um instrumento de avaliação de leitura, como é feito com outros gêneros na escola, como é feito muitas vezes com resumo, com fichamento, com o próprio seminário, né? Muita gente pede para escrever o resumo para o aluno provar que ele leu o texto, e não para desenvolver capacidades de síntese, etc. Até porque os gêneros geralmente são usados por professores que não são da área de produção de texto, né? Então, cuidado para não fazer essa cobrança excessiva da escrita do diário de leitura. A terceira dica do que não fazer é não corrigir o português do diário do seu aluno, né? Nós, professores de português, fazemos quase que automaticamente essas correções, né? E põe acento, e põe a vírgula. Não faça isso. Se você orientou que ele podia escrever livremente, então você não pode corrigir, né, essa linguagem segundo a norma culta, porque é um diário, né? É de uma esfera íntima, de uma certa forma, de que depois ele vai compartilhar com você. Isso é importante também. Quando ele vai compartilhar com o professor e entregar para o professor, ele pode fazer uma segunda versão. Isso é dito lá na ficha de orientação. Porque pode ser que ele não queira que você leia algumas coisas que ele colocou. Então, ele vai fazer, ele vai retirar esses trechos se ele quiser. Ele pode riscar se ele escreveu à mão, ele pode retirar se ele escreveu no computador e pode também utilizar uma escrita, uma linguagem mais apropriada para entregar para o professor. Mas isso não é necessário, então evite corrigir os textos dos seus alunos, os diários. E o que nós devemos fazer, então? Que dicas que eu dou assim? Faça isso com o diário de leitura. A primeira delas, eu já falei rapidamente aqui, mas eu vou retomar porque é muito importante, é fazer uma leitura coletiva com o resto da sala, né? Cada um vai ler um trecho do que mais gostou na leitura do texto, o que mais sentiu dificuldade, compartilhar como que resolveu essas dificuldades, as diferentes reações ao ler aquele texto. Então, esse momento
de compartilhar diferentes leituras, ela é bem importante na escrita do diário, né? Após a escrita do diário. Uma outra dica é como você deve ler os diários, que os diários vão ser entregues a você, professor. Então, leia como um leitor que também vai reagir às escritas do aluno. Que bacana que você pensou isso. Olha, legal, você foi ao dicionário procurar o significado. Que interessante, eu não havia pensado nisso. Então, reaja dessa forma à escrita do diário do seu aluno, né? E não como um corretor ou um avaliador do que ele está escrevendo. E a terceira e última dica do que fazer é que você pode sim usar esse texto para qualquer público-alvo. Você vai adaptar o texto a ser lido dependendo do público que você tiver, né? Eu vou falar então sobre diferentes práticas com esse gênero em sala de aula. Já me relataram, por exemplo, que o diário de leitura foi usado para os alunos escreverem reações em relação a enunciados matemáticos, né? E o professor me disse que ele conseguiu perceber qual era a dificuldade dos alunos ao ler os enunciados matemáticos. E muitas vezes não é porque eles não conseguiam resolver o problema. Eles sabiam como fazer o problema, mas eles não entendiam o que era pedido. Então, eu achei um uso bastante interessante do diário de leitura, né? Se você trabalha com uma sala que ainda, né, com crianças que ainda estão em processo de alfabetização, você pode ser o escriba dessas emoções que eles vão sentir em relação às personagens, em relação ao que está sendo dito, às imagens do livro, e depois isso pode ser compartilhado por todos, né? A escrita pode ser colocada na sala de aula, eles podem desenhar essas diferentes reações que eles sentem. Com adolescentes, por exemplo, que é uma idade em que eles são tão críticos e gostam de reagir, os textos argumentativos possibilitam muito que eles desenvolvam a capacidade de justificar, de argumentar o que ele sente em relação ao que ele está lendo. Por fim, eu queria dizer que a primeira pesquisadora brasileira a estudar o diário de leitura foi Ana Raquel Machado, que é uma das escritoras dessa coleção. Ela fez a tese de doutorado dela sobre esse objeto e a decisão de fazermos o quarto livro sobre diário de leitura, mesmo ele já tendo aparecido no livro da resenha, foi justamente para a gente dar ênfase à importância do uso desse gênero em sala de aula, para poder aumentar a criticidade e ajudar a se tornar um verdadeiro leitor, né? Ana Raquel, ela coloca no uso dos seus textos teóricos sobre o diário de leitura, ela faz um questionamento, né? Tanto se lê nos documentos oficiais, diferentes autores que falam sobre a importância de nós formarmos cidadãos críticos na escola, né? Então, ela diz o seguinte, então está aí, uma dica para formar esse cidadão crítico é o trabalho com o diário de leitura, né? Ele vai concretamente auxiliar no desenvolvimento dessa criticidade quando nós estivermos lendo e ouvindo diferentes textos. Deixo aqui uma bibliografia para quem quiser se aprofundar nesse tema. E agradeço muitíssimo a paixão da Ana Raquel em relação a esse gênero e que fez com que vários outros pesquisadores depois se debruçassem sobre esse objeto. Agradeço também a Gabi, a Clara, a Duda, a Kinália e a Mayumi, do Study Paper BR, pela parceria na escrita dos letterings dessa videoaula. Agradeço a Lourdes pela autorização e toda a turma de 2015 da Letras pela autorização para que eu usasse os diários de leitura deles na pesquisa que eu desenvolvia na época. E eu queria agradecer à editora Parábola pelo convite para poder fazer a videoaula. Agradeço muitíssimo a vocês, mais uma vez, por nos acompanhar. E eu vou finalizar essa videoaula com o diário de leitura de uma aluna que atualmente cursa o segundo ano de letras e que está escrevendo o diário de leitura sobre o texto A Exposição Oral, neste livro aqui, né, Gêneros Orais Escritos na Escola, que já é um livro bastante conhecido.
Então, eu vou ler aqui com vocês e deixo aqui um desafio para vocês, que é, conforme eu estiver lendo o diário dessa aluna, que eu também agradeço a Vitória Mari Leandro, por mesmo antes de finalizar o diário dela, já permiti que eu usasse aqui nessa aula, para que vocês identifiquem os diferentes atos de linguagem que a Vitória desenvolve ao ler o texto, a exposição oral. Então, ela vai escrever o seguinte: 4/8. A partir do título do texto, pode-se inferir algumas ideias sobre o que vem a ser exposição oral. E apesar de saber que se tratava de seminários, expandi o título para todas as formas de expressão oral que consegui. Esse exercício me fez conseguir diferenciar os tipos de expressão oral quanto ao rigor esperado deles, o que me possibilitou direcionar as orientações para alguns dos gêneros nos quais eu havia pensado, uma vez que nem todos exigem o rigor do qual o texto falará. No trecho que fala sobre a prática necessária para garantir a eficiência da exposição, bem como dos parâmetros de interrupção e avaliação, foi inevitável pensar em quais seriam as atividades necessárias para a prévia apreensão de todos os elementos constituintes do seminário, e o quanto o ensino remoto poderia prejudicar a materialização do auditório. Então, veja que interessante, né, as relações e reflexões que ela faz aqui no diário. Fica aí para vocês pensarem quais são. E meu muito obrigada.